presença, né. Graças à internet, a gente é capaz de estar simultaneamente presente, de Gold Coast, vocês aí em Perth, olha que coisa boa. Ou seja, quando a gente desencarnar vai ser assim, cada um vai estar numa colônia e a gente se encontra, a gente não vai mais precisar desse corpo. Então, a internet já é uma simulação da presença da alma, da presença do coração. Então, é uma alegria estar com vocês hoje. E hoje essa turma aí me provocou para falar com vocês sobre a cura através do bem, né. E aí quando a gente fala assim a cura, a gente já pensa logo em doença, né. E que tipo de doença a gente pensa? Na doença física, né. Então, o que que dói, né, onde é que dói, que tipo de doença eu tenho. E na verdade, a gente ficou excessivamente atento à doença física e a gente esqueceu que nós, em primeiro lugar, somos um espírito, esse espírito recebe esse corpo, e aí a gente vai ficando excessivamente focado no corpo, mas tão focado no corpo que a gente vira quase que matéria, e a gente perde a conexão com o nosso espírito e com a nossa mente, que também a nossa mente está dentro do corpo. Então, de que tipo de cura a gente vai falar hoje, né? De que será que é só da cura da doença física ou será que é da cura daquilo que a música diz assim, quando ela canta desesperadamente dizendo assim: "Acabei com tudo, escapei com vida", né? "Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração", né? A gente quer curar o nosso corpo, a nossa alma e os nossos sentimentos representados pelo coração. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das coisas mais lindas, ele diz assim: "Fora da caridade não há salvação". E esse é um outro problema que nós espíritas muitas vezes cometemos, quando a gente pensa que caridade é só pegar dinheiro e auxiliar as pessoas com dinheiro. Caridade é a gente aqui nesse encontro um olhar para o outro, né. Vocês perceberam, e eu estou chutando, mas eu acho que vocês chegaram e eu vou fazer a pergunta então, vocês olharam para quem está do seu lado? Acho que não, né, você chegou, sentou na sua cadeira. Aproveita esse momento, dá uma olhada, vê, tem humanos do seu lado, todos encarnados. Aqueles que têm medo não precisa olhar para os desencarnados, porque eles estão aí também, né. Só alguns desenvol não precisa ter, porque espírita com medo de espírito é uma das coisas mais curiosas do mundo. Mas não é que espírita tem medo de espírito, é porque eles são igual a gente, só estão sem corpo aprendendo. Então a maior caridade é você chegar do lado de alguém que você não conhece, e você dizer: "Bom dia, boa tarde, boa noite". Quando você a maior caridade é você estar na rua e ver um homeless e dizer assim: "Bom dia, que você tenha um lindo dia". A maior caridade é você levar um copo de água para quem tem sede, né. A maior caridade não está nos discursos. Eu aprendi como expositor com Paulo, seguindo muito o que Paulo disse. E nesse capítulo tem uma citação dele, que é a primeira lindíssima carta aos Coríntios que ele escreve, que está no capítulo 13, né, que é no versículo 1, 7, do 1 ao 7 e o 13. Eu vou ler porque é tão linda essa fala de Paulo, mas eu vou ler de um jeito vivo, para vocês não ficarem com sono e não dormirem, né, com a leitura. Então ele diz assim: "Gente", esse "gente" é meu, vocês perceberam, acho que Paulo não dizia assim, ele não ia falar "gente", ele falava aramaico, ele ia dizer assim: "Iejameá", que eu sei falar a língua dele. Ele ia dizer assim: "Iejameá", mas também vocês não iam entender nada se eu falasse isso. Ainda se eu falar a língua dos homens e dos anjos, então, o que que é a língua dos homens? Um discurso belíssimo, uma aula eloquente, belas palavras, ou eu ser super caridoso, "Bom dia, meus amados, que a paz de Jesus reine sobre vocês", ainda se eu falasse tudo isso, e eu não for caridoso, atencioso, olhando para vocês com todo carinho, olha a comparação que ele faz. Mesmo que eu fizesse tudo isso e eu não tiver caridade,
que eu já expliquei para vocês o que é, sou como um metal que soa, apenas um metal que você bate nele e faz aquele barulho, ou como um sino que tine, que faz aquele barulho plim, plim, plim. E se tiver o dom da profecia, mesmo que eu tenha o dom da profecia, e sabe o que mais? Eu posso conhecer todos os mistérios, conhecer todas as mediunidades, ter vidência, audiência, né? E quanto se puder saber, e se tiver toda a fé, ou seja, eu sei o que é fé e tenho toda ela, mesmo que seja no nível de transportar uma montanha para outra, mesmo tendo todo esse conhecimento, se eu não tiver caridade, a resposta dele é simples, minha gente: não sou nada. Não adianta eu ser mestre em psicologia, não adianta eu ter doutorado, não adianta eu ser PhD, não adianta eu ter muito dinheiro, não adianta eu ter esses lindos cabelos que eu tenho, não vale rir nessa parte, né. Não adianta ter todo esse corpo maravilhoso, porque foi o maior presente que Deus me deu, né, e eu sou grato pelo corpo que ele me deu, não adianta nada. Então ele diz assim, sucintamente: "Não sou nada". E se eu distribuir todos os meus bens, eu pego todo o dinheiro que eu tenho e sustento os pobres, e mesmo que eu entregar esse maior presente, que é o meu corpo, para ser queimado, mesmo se eu fizer todos os sacrifícios e eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. Vocês têm noção do quanto é importante você ser caridoso, você ser amoroso, você ser gentil, né. Como diz o Lulu Santos, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Vocês têm falado muito sims? Se não tem falado muito sim, começa a praticar o sim, porque qualquer pessoa te pede uma coisa, você já fala não. Você pode pegar um copo d'água? "Ué, tá sentado aí, por que que não levanta?" Por que que caridosamente você não vai lá e leva um copo d'água? Alguém chega para você: "Você pode pendurar minha roupa?" Mas você é folgado, hein. Pelo custa você olha isso, a gente vai só adoecendo as pessoas. Alguém dá uma seta, pede passagem, você fala: "Mas essa pessoa é folgada, né, vai pela pista que vai fechar logo só para passar". Mas você está com pressa para chegar aonde? Não acelerando mais não evolui o teu espírito. Então a caridade está na gentileza de cada momento. E olha o que ele fala, que a caridade é paciente, que ela é benigna. A caridade ela tem paciência e bondade. Meu Deus, a caridade não é invejosa, porque a inveja é um erro de estratégia. Porque a inveja pode ser e é um sentimento natural, mas é um erro de estratégia, porque eu desejo ter o que o outro tem. É mais ou menos eu receber este corpo que eu tenho, com essa condição que tenho, e ter inveja do Tico, do cabelo que tem. O que aconteceu lá no plano espiritual é que o Tico passou 20 vezes na fila do cabelo e não deixou uma vez para mim, aí eu fiquei sem. Mas não adianta eu invejar ele, porque ele tem merecimento. Eu tenho este merecimento de não ter os cabelos. Então eu não posso ter inveja, não é porque é pecado, é porque não é coerente, é porque não faz sentido. Quando você entende o sentido da inveja, você não fala: "Ah, eu não posso sentir inveja". Não, sentir inveja é normal, mas você aprende de que não é coerente, não faz sentido, não tem lógica de ser, né. Então, não ele diz assim: "Não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece", ou seja, você não tem medo, você não age com ansiedade, você não fica achando que você é a pessoa, você não tem uma ambição: "Ah, quando eu quero aproveitar essa encarnação para ser o melhor expositor do evangelho do mundo", não aprendeu nada. Não busca os seus próprios interesses. Ou seja, eu não estou aqui para ver se o pessoal aí do centro consegue mandar um memorando para Jesus Cristo dizendo: "Manda mais bônus hora para o Maher". Não é para isso que eu estou aqui com vocês hoje, e não é para isso que a gente tem que estar com as pessoas nessa presente encarnação.
O caridoso, quem quer curar pelo bem, não se irrita. Mas tem gente agora que já está pensando, fica pensando alto que eu escuto pensamento, viu, gente? E chega pela internet, demora um pouco, mas chega. Tem gente que diz, ah, tá bom, só na cabeça desse expositor que a gente não se irrita. Já tô irritado com ele só dele dizer que não é para se irritar. A questão não é não se irritar, a questão é por que é que eu me irrito tanto? Porque quando eu me irrito tanto, quem adoece sou eu. Eu adoeço porque eu me irrito, porque é a milionésima vez que eu peço para minha esposa, que eu peço para o meu marido, que eu peço para o meu flatmate não colocar aquela toalha molhada em cima do lençol. Cara, tu se irrita ainda, você já sabe que este espírito coloca a toalha em cima do lençol. Por que é que você ainda se irrita com isso? Mas não é possível que a gente não aprende. Então, se é para se irrita com a coisa nova, não com as velharias, né. E ele, o caridoso, quem quer praticar a cura pelo bem, não suspeita mal. Ele não fica pensando: eu já sei, esse Maher aceitou o convite hoje porque ele é parecido. Ele quer exibir os seus lindos cabelos, esse novo penteado que ele fez hoje. Claro que nós espíritas aqui, mesmo os que chegaram pela primeira vez, sabem que nós espíritas a gente não tem isso, né, a gente não fala mal de ninguém, né, Tico, a gente não fala mal. A gente só se junta, assim, para fazer uns pequenos comentários a respeito da vida alheia, ou seja, não aprendemos nada. Não folga com o quê? Com a injustiça. Então, quando ele vê uma ação que é injusta, mesmo que aquele que está sendo injustiçado pensa contrário a ele, é diverso até o pensamento político, social, epistemológico dele, ele não aceita que mesmo aquele que pensa diferente dele seja abarcado pela injustiça. Ele vai no rigor da lei. Ele é um legalista. O caridoso, quem quer praticar a caridade, precisa fazer isso, mas age sempre com a verdade. Gente, vocês querem curar as pessoas? Aprendem a ter tolerância. E tem gente que agora que eu falei de tolerância até arregalou os olhos. Mas Maher, eu vou ter que tolerar tudo? Tudo. Não, não, agora você arrumou confusão com a gente. Quer dizer que eu vou ter que tolerar aquela pessoa que passa por mim e diz assim: "Mas você é um burro". Bom, vai. Por quê? Você, quando você olha no espelho, você vê um ser humano ou você vê um burro? Eu vejo um ser humano. Então por que que você se ofende com alguém que te chama de burro? O coitado só errou o animal. Se alguém me reconhecer como um burro, eu ia me sentir lisonjeado. Eu não tenho nem competência para chegar no grau de evolução de um burro, porque o burro é o único animal que não cai no mata-burro, porque ele não é burro. Mas eu que não tenho a competência de um burro, já caí algumas vezes no mata-burro. Eu gosto de andar no mato, por aí, já caí no mata-burro. Significa que ele é mais evoluído que eu no campo de reconhecer o que que é um mata-burro. Então, você não se irrita, não é porque: "Ah, eu agora vou amar todos, se eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Agora eu vou dizer que Caetano é lindo, que Gil é lindo, que Bahia é lindo, que tudo é lindo". Não, mas não é isso, isso não é para ser assim. Você não se irrita, porque você sabe quem você é. Você pode ficar triste, porque a gente é humano e a tristeza faz parte, é um sentimento humano. A gente só não precisa ficar perturbado. E a irritação é prima de primeiro grau da a perturbação é prima de primeiro grau da irritação. Então ele não se irrita, ele tolera, né, como eu disse, não suspeita mal, tudo crê, tudo supera, tudo espera e sofre com resignação. Então quando a gente recebe uma missão, a gente, por exemplo, a gente vem na vida, e a gente não sabe como vem na vida. Tem gente, imagina que a gente reclama porque encarnou no Brasil, né.
Então, uns vão reclamar porque nasceram em São Paulo, mas nasceu em São Paulo depende de onde você nasce. Você pode nascer na Zona Sul, depende da Zona Sul, porque se você nascer no Jardim Miriam, você vai pegar um ônibus que vai levar 17 horas para chegar no Jardim Miriam. Se você nascer na cidade de Tiradentes, vai ter que levar 12 trens para chegar na cidade de Tiradentes. Se você nascer no Cocaia, que é um bairro que muita gente que mora em São Paulo não conhece, não tem saneamento básico. Mas e se você tivesse nascido no Zimbábue? Como seria se a sua encarnação fosse no Zimbábue? Como seria se você tiver nascido reencarnado em Gaza? Como seria? O que que nós estamos fazendo enquanto humanidade para cuidar disso? O que que nós estamos fazendo? A caridade nunca, isso tudo é Paulo, caridade nunca, jamais há de acabar. Porque nós temos que fazer isso. O Tico no começo falando: "Ó, vamos doar isso, vamos fazer isso, vamos ver aquilo". Por quê? Porque quando o Tico chegar lá no plano espiritual, eles vão perguntar assim pra ele: "E aí, Tico, o que que você fez lá?" Assim: "Ah, ajudei todo mundo. Emprestei a juro baratinho, assim, ó, baratinho". "Ótimo, parabéns. E aí, o que que você acumulou?" "Acumulei um monte de riqueza". "E o que que você distribuiu?" "Nada", né. Aí vai dizer: "E o Maher que estava lá para te ajudar, ficou com todo o meu dinheiro ainda". Então, a ideia é que a gente vai entender qual é a missão da Terra. Por que que a gente tem depressão? Porque a gente não se livra do passado, e o passado fica no nosso presente, e passado no presente é depressão. "Ah, porque eu tô magoado com aquele namorado, com aquela namorada que me traiu". Primeiro, como é que você dá o poder a alguém te trair? "Ah, mas eu estava com a pessoa e ela saiu com outra". Pô, então ela traiu ela mesma, porque ela tinha um compromisso ético comigo e ela se deixou levar pela atração por outra pessoa. Eu vou ficar triste, mas quem vai responder pela traição não sou eu, é ele. Por que que eu preciso odiar essa pessoa? Então, e aí ao invés de eu superar isso, eu fico sofrendo. "Ah, porque a minha mãe gostava mais do meu irmão do que eu". Pois é, meu amigo, faz parte. É impossível amar as pessoas todas do mesmo jeito. O jeito que eu amo um, não é o jeito que eu amo o outro. E aí a gente fica fazendo competição para ver quem me ama mais. Então aí a gente não se cura por causa disso, né. Então, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Quer dizer, a gente precisa parar de ficar o tempo inteiro falando dos outros. Então, se a gente quer realmente praticar a cura, e aí a gente vai mudar de atitude, a gente vai se curar a nossa alma e a gente vai curar através da nossa ação. Então, quando eu percebo que o meu corpo está doente, eu preciso perguntar o que que é que eu estou fazendo de errado para agredir meu corpo, entende? Então, a gente começa a brigar com a nossa aparência, a gente começa a brigar com o nosso cabelo, a gente começa a brigar com aquilo que não era para brigar. E aí, o outro mal que a gente não se cura é a ansiedade. A ansiedade é o quê? O futuro no presente. Então eu quero saber, e eu tô aqui na Austrália, quero saber que tem ainda 3, 4 anos para chegar o meu visto pelo caminho, e eu sofro porque eu não sei se o visto vai chegar ou não vai chegar. E aí eu vou para o centro, peço apoio mediúnico, eu vou para a mãe de santo, levo o meu patuá para ela rezar, eu vou na cartomante, eu peço auxílio para os espíritos. Ô homens de pouca fé, calma, mas e se chegar aos 4 anos e não tiver meu visto? Significa assim, meu amigo, aprenda com o que a vida está te ensinando. Talvez a vida está te dizendo: "Não é aqui o teu lugar, você tem uma missão em outro lugar". E aí a gente se dispõe a fazer a mudança, porque a vida é feita disso. Então se vocês forem
estudarem, vocês vão perceber que todos vocês são médiums. Não, mas eu não fiz o curso de formação de médium. Não, meu filho, você é médium, você é medianeiro. Se você fizer a caridade, se você entender o que Paulo de Tarso fez, é só você se oferecer, ir lá e ajudar de coração. Aí vai dar certo. Então, lá no livro dos médiuns, se você entrar no capítulo que fala das mediunidades de efeito físico, quando ele fala que os médiuns curadores, lá na pergunta 176, ele pergunta assim: Podemos considerar que as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Você não precisa ter nenhuma dúvida, porque o magnetismo está de acordo com o que você puder fazer para ajudar os outros, né? Então, ele fala assim: há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Aí ele fala assim: vocês pensam que os espíritos só agem sobre os que creem neles e que magnetizam para o bem são auxiliadores pelos espíritos bons. Quantas vezes vocês não conhecem uma senhorinha que ela não sabe nem o que é mediunidade, nem sabe o que é o espiritismo, aí você fala assim: eu vou lá na Dona Josefa. O que você vai fazer na Dona Josefa? Menino, mas ela benze. Mas é uma bênção, que é uma coisa fora do comum, que ela vai lá, pega o tercinho dela com todo o amor do coração e você sai curado, porque ela emana uma energia positiva para você e você vai com aquele ensinamento de Jesus: "Não fui eu, foi a sua fé". Então o médium se coloca à disposição para elencar, elevar e aumentar a nossa fé. Entende? Então, curar através do bem é praticar todas essas coisas. É pensar numa coisa boa, é pensar num lugar bonito, pensar que num simples gesto você faz muitos amigos, né? E é melhor servir do que ser servido, já dizia o grande mestre. Então vamos fazer oração e praticar através da união a caridade o tempo inteiro. E aí a gente consegue fazer uma cura. E a cura é um negócio que está até na música. Tudo bem que a música é do meu tempo, que eu sou do Jurassic Park, né, sobrevivente ao Jurassic Park. Mas vale a pena, a música é boa. O Lulu Santos, ele escreveu uma música chamada A Cura. E nessa música ele fala assim, eu acho tão bonito porque ele fala assim: existirá, vírgula, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Em cada porto, seja em Perth, seja na Nicarágua, seja na China, vai sempre ter a velha bandeira da vida. E a coisa mais bonita é que quando você está na encarnação, você está vivendo, você acha que você está no escuro, porque você está tomado pela doença, pelas maledicências, pelo sofrimento, né? Então, vivendo na mais profunda melancolia, na própria tragédia grega, ele vira e fala assim: acenderá todo farol iluminará uma ponta de esperança. Quem vai ser o farol que vai iluminar uma ponta de esperança? Eu, o meu desejo de estar com vocês aqui é que a partir de hoje, dia 17/4/2023, seja cada um de vocês. Que vocês saiam desta casa sendo uma ponta de esperança para todas as pessoas que vocês cruzarem pelo caminho. Esse, Tico, será o meu melhor pagamento de estar com vocês hoje. E se virá, será quando menos se esperar. Sabe da onde? Da onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Que pedra que não vai sobrar? A pedra do egoísmo, do erro, da ideia de que é pelo acúmulo de bens, pela riqueza material. Isso vai desabar, né? Agora, enquanto isso, enquanto a gente não aprende, nessa música ele diz assim: não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Não.
O inferno e o céu é o estado de como você vive a sua experiência humana. Então, a coisa mais bonita é aquele espírito que encarna na Síria, aquele espírito que encarna em Guiné-Bissau e que diz: "Na graça de Deus, eu te agradeço a bendita oportunidade". Então o inferno não é aqui. Então, ele diz assim: "Existirá, e toda raça então experimentar", sabe o que, minha gente? Para todo mal há cura. Para todo mal há cura. Então eu convido vocês a tirarem do coração de vocês as farpas. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus, causa primária de todas as coisas. Olha para sua dor hoje, seja ela física, olha para sua dor, seja ela moral, olha para sua dor, seja ela ética, olha para sua dor, seja de qualquer ordem, e diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Senhor, fazei-me consolar mais do que ser consolado. Compreender mais do que ser compreendido. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é vivendo a plenitude da encarnação que a gente vai viver para a vida eterna. Não fica fixado demasiadamente nessa encarnação, porque nós somos eternos. E um dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, a gente se encontra por aí. Então, espero que todos nesse momento tenham sido curados e que a paz, a glória e a bênção do Mestre Jesus recaia como chuva de amor, de fé e esperança sobre todos nós. E para cada um sentado aí na cadeira e quem está na telinha, ó, um beijo individual no coração e que por detrás desse beijo tenha o toque de uma pétala de rosa no coração de vocês, para que vocês se curem, sabendo que para todo mal há cura. Obrigado, queridos, pelo convite. Uma linda noite para vocês. Eu fico por aqui agradecido e lembrando que o meu salário é que vocês saiam por aí curando as pessoas com amor. Beijo no coração de todos. Obrigada. Obrigado, Marreco. Marreco, você Obrigado. faz uma ação de encerramento para a gente, quando a gente Ó, prepara o passe? faço sim. Obrigado. E a- Então, você, super obrigado. Obrigado. E assim, vamos mais uma vez muito agradecidos, Pai. Obrigado, Pai querido, por esse dom da vida. Obrigado, Pai, por nos ajudar a não cair na tentação. Ó Pai, obrigado por nos ajudar a nos livrar de todas as tentações maléficas dos nossos pensamentos. Obrigado, Pai, por nos ajudar a não ofender mais ninguém, tampouco nos sentirmos ofendidos. Se você puder nos ajudar a não cair em tentação, livra-nos sempre, sempre do mal. Obrigado, Pai, por nos ajudar a amar uns aos outros, mas neste momento planetário, obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia. E que a glória e a paz deste grande amigo do coração, Jesus do Nazaré, esteja presente conosco e que a partir de hoje possamos pensar numa coisa boa, pensar sempre em lugar bonito e que a gente tenha sempre um gesto de gente fina, elegante e sincera. Que assim seja. Graças a Deus, um bom passe para vocês e uma excelente noite. Ficam com Deus. Eu me despeço por aqui. Beijo para todos. Bom trabalho. Tchau, tchau.